Olá, turmas do sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, se liga aí que hoje a gente vai tratar do conteúdo medida de temperatura, tá? Então, se liga que a gente vai começar pensando um pouco. A temperatura normal de uma pessoa é 36,5 graus. Jane está com febre e sua temperatura está medindo 39 graus. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Jane? Eita, professor, o que é que a gente precisa fazer aqui? Né? A gente precisa entender primeiro o que é temperatura, o que é graus, né? E fazer essa relação aí de cálculo em cima do problema. Certo dia de inverno, na cidade de Campos do Jordão, os termômetros registravam menos 8 graus Celsius pela manhã. No entanto, por volta do meio-dia, a temperatura subiu, variando 13 graus Celsius. Que temperatura o termômetro registrou ao meio-dia? Então, vamos analisar mais ou menos aí os dois problemas, mas antes a gente precisa entender o que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? E aí, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, é importante que a gente conheça medida de temperatura, mas eu vou trazer aqui também um pouquinho do contexto dos números inteiros, tá? Que em algumas situações de temperaturas, a gente vai usar aí os números negativos. Em certos momentos, precisamos medir a temperatura. Pode ser de pessoas, animais e ambientes. Para medir a temperatura, o instrumento usado é o termômetro. Na imagem aqui que a gente vê aqui ao lado, temos dois tipos de termômetros. O de rua, que é usado para medir a temperatura do ambiente, e o clínico digital, que é utilizado para medir a temperatura corporal. Beleza? Então, a gente conhecendo aí um pouco sobre, né, os instrumentos, vamos entender como se processa essa relação da medida de temperatura. No Brasil, a escala usada para medi-las, né, para medir temperatura, é a Celsius, representada por grau Celsius, ou seja, veja aqui essa representação dessa bolinha, né, e o C. Essa bolinha representa grau e o C aqui Celsius. É conhecido também como graus centígrados e é uma escala termométrica do sistema métrico. Nessa escala, as temperaturas são medidas acima e abaixo de zero, tá? Então, a gente vai analisar aqui um pouco como essa medida abaixo e acima de zero. A previsão de tempo é possível graças à meteorologia, ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos. É comum se fazer a previsão de temperaturas máximas e mínimas para um determinado dia. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que no dia 15/8, né? Ou seja, o dia que eu estou aqui gravando a aula para vocês, que vai ao ar na semana que vem, tá? Então, eu estou em estúdio aqui gravando a aula para vocês e eu estou trazendo o exemplo da semana em que eu estou gravando a aula. Então, 15/8, segunda-feira, a gente percebe aqui, ó, a mínima e a máxima, 20 graus, né, que é o mínima, e 25 graus a máxima, tá? E aí ele dá uma probabilidade de chuva, 5% aí da probabilidade de chuva. Na terça-feira, 16/8 de 2022, 20 graus, né, a mínima, e 26 graus a máxima. E ele dá uma probabilidade de chuva de 60%. Veja aí que se a gente observar, né, todos esses dias, né, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, está variando entre 20 graus ou 19 graus, porque percebam, ó, que segunda, terça, quarta e quinta, a mínima é 20 graus, e a mínima na sexta-feira 19 graus, então há uma variação aí de 19 a 20,
E a máxima vai de 25 a 27. Que, ó, na segunda-feira, 25 graus Celsius. Na terça e na sexta, 26. Quarta e quinta, 27. Então, há uma variação aí. E aí ele traz, né, dentro dessa previsão meteorológica, a probabilidade de chuva nesse dia, 5% na segunda-feira, terça-feira, 60% da probabilidade de chuva, quarta-feira, 70%, quinta-feira, 60%, sexta-feira, 5%. Tá? Então, aí vejam que dentro dessa relação de meteorologia, né, a gente consegue perceber aí na previsão de temperaturas, né, temperatura máxima ou mínima dentro da relação de temperatura. Então, percebendo agora, vamos à relação dos números negativos. Os números negativos também são úteis para representar medidas de temperatura. Então, a gente percebe aqui, olha o termômetro. Veja que aqui é uma referência. Ó. Se a gente observar, eu tenho aqui o 0, né, no centro do termômetro, e aí, abaixo do 0, vem os números negativos. A gente percebe que ele dá um intervalo de 10 em 10, menos 10, menos 20, menos 30. E acima do 0, nós temos os números positivos, ó, a representação positiva de 10 em 10. Tá? Então, os valores maiores que o 0, positivos, estão à sua direita. Por que eu botei aqui à sua direita? Porque eu coloquei, ó, essa reta aqui representando como se fosse o termômetro aqui que está ao lado, tá? Então, a gente vai analisar por essa reta aqui, como se eu estivesse analisando esse termômetro, tá? Então, os valores maiores que 0, positivos, estão à sua direita. Então, ó, aqui à direita, os valores positivos. E os valores menores que 0, negativos, estão à esquerda. Então, lembrando que os números negativos são menores que 0, e aí, toda vez que eu tiver aqui, ó, menos 4, ele é menor do que menos 3. Menos 3 é menor do que menos 2. Menos 1 é menor do que 1. Tá? Então, a gente vê aí essa relação dos números negativos também aqui na relação de medida de temperatura. Beleza? Então, percebendo aqui um pouco da nossa aula, né, a gente pode chegar a resolver o nosso problema. Que aí a gente precisa lembrar daquela relação de cálculo com os números negativos. Presta bem atenção. Então, a gente precisa resolver na primeira questão, né? Quantos graus acima do normal está a temperatura de Jane? O normal é 36,5 graus e 39 graus é a temperatura que ela está por conta da febre. Então, na segunda questão, a gente registra aí menos 8 graus Celsius pela manhã, e aí a temperatura sobe, variando para 13 graus Celsius. Há uma variação. Se ela sobe, variando 13 graus Celsius, eu quero saber que temperatura o termômetro registrou ao meio-dia. Beleza? Então, vamos lá. Para que a gente possa entender, eu quero resgatar um pouco de números inteiros, porque a gente vai usar aqui para o cálculo. Então, a adição de números inteiros, mais precisamente, que é o que a gente vai precisar. Então, na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Então, na soma das parcelas, se os sinais são iguais na soma ou na subtração, é preciso somar os números e conservar o sinal. Beleza? Então, some os números e conserve o sinal. Então, aqui eu tenho, ó, positivo mais positivo, vai ficar positivo. 2 positivo mais 5, né? Os dois aqui estão positivos, mais 7. Seria o resultado. Menos mais um valor que também esteja aí representado por menos. Vai dar menos. Então, ó, menos 5 e menos 4 igual a menos 9, tá? Sinais iguais, soma os números e conserva o sinal. Então, ó, sinais iguais aqui, conservei o sinal e adicionei os dois números. Conservei o sinal aqui dos dois algarismos que estão aparecendo aqui. Conservei o sinal, que eles são iguais, e adicionei os dois números. 5 mais 4, 9. Beleza? Então, vamos seguir. A gente também precisa lembrar da questão dos sinais diferentes, tá? Dentro dessa relação. O que é que a gente vai fazer? Conservar o sinal do maior número e subtrair. Ou seja,
conserve o sinal do maior número e subtraia. Então, se liga nessa regra, porque é importante para você não se confundir. Mais, menos, tá? Esse mais aqui no meio está indicando que eu vou adicionar esses dois números. Então, aqui eu tenho o sinal de mais e o sinal de menos sendo adicionados. Esse menos aqui, ó, depois da igualdade, não é a finalização, não. Se liga aí no que é que eu quero que você entenda. Esse menos indica que a operação a ser realizada é de subtração. Lembra lá que eu tenho que conservar o sinal do número maior e subtrair? Então, perceba que aqui, ó, não é o meu resultado não, viu? Mais com menos vai dar menos. Vai depender do número maior, tá? Porque eu não tenho que conservar o sinal do maior número. Então, o maior número é quem vai indicar o sinal que eu vou repetir. Então, esse menos eu coloquei aqui para que a gente pudesse perceber que eu preciso fazer uma subtração. Mas, vamos lá com números. 3 está positivo, não está? E menos 4. 4 está negativo. Quem é o maior número? Não é o 4? Então, 3 menos 4. Qual é o sinal que eu vou conservar? O do número maior, menos. E aí eu faço 4 menos 3, que vai dar 1. Certo? Lembra aí dessa relação? Tá? Então, eu conservo o sinal do número maior, porque é ele quem está com o menos aqui, por isso que ficou menos, tá? E aí eu faço a subtração dos dois números. O maior número é 4, logo o sinal do resultado foi negativo. E aqui, ó, a mesma coisa. Menos, veja que eu troquei só a ordem, ó. Mais o menos, mais. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse menos indica que a operação a ser realizada é de subtração. Lembrando que eu preciso conservar o sinal do maior número e fazer a subtração, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Se liga aqui para você não se confundir. Menos 15 mais 20. Quem aqui é o sinal do número maior? Menos 15 ou vai ser mais 20? 20 não é maior? O sinal dele não é positivo? Então, o resultado vai ser positivo. Então, aqui, ó, eu vou colocar, né, o sinal de mais. E fazer a subtração. 20 menos 15, 5. Tá? O maior número é 20, logo o sinal no resultado foi positivo. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, a gente consegue aqui seguir para a resolução do nosso problema. Então, na primeira questão, a gente percebe que uma temperatura normal de uma pessoa é 36,5 graus. Só que Jane está com febre e está medindo 39 graus. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Jane? Nesse caso aí, veja que de 36,5 para 39, aumentou. Se está acima do normal, a ideia de aumento. Se a ideia de aumento, o que é que eu preciso saber para saber quanto aumentou? Né? Uma subtração em que 39 graus menos 36,5 graus. E aí a gente percebe que a gente tem o quê aqui? Né? Um número decimal a ser subtraído de um número inteiro, tá? Então, é muito importante que a gente veja essa relação para que a gente possa fazer esse cálculo corretinho. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula. Ô, professora, mas o 39 não tem uma vírgula. Mas aí eu coloco 39,0, né, menos 36,5. E aí eu vou para aquela relação de troca da subtração, em que esse 5 está na parte de baixo da operação, esse algarismo, e na parte de cima tem um 0. Então, eu preciso ir lá na ordem superior, eu identifico como se eu estivesse operando um número inteiro normal. E aí eu vou na parte superior, vou tirar aqui, né, uma dezena e associar a essa representação. Então, 10 menos 5, 5, e aí eu fico com 38 menos 36, porque lembra lá que a gente tirou uma parte, né, para
essa representação. Então, 38 menos 36, eu vou ter 2, tá? Então, 2,5. Beleza? Deu para lembrar? Tranquilinho? Então, vamos seguir. Então, aí, 2,5 é a resposta, né, do nosso problema. Na segunda questão, né, a gente percebe aí que na cidade de Campos do Jordão, os termômetros registravam menos 8 graus Celsius. Então, veja que a temperatura estava abaixo de 0, né? E ele diz, isso pela manhã, e ele diz que por volta do meio-dia a temperatura subiu, variando 13 graus Celsius. Ou seja, ele não foi para 13 graus Celsius, ele variou para 13 graus Celsius. Então, para essa relação de chegar a 13 graus, chegar a essa variação, eu preciso fazer uma subtração. Cuidado, porque aí se tem a resposta aqui 13, vamos supor que tivessem as letras 5 positivo, 13, alguém ia lá e marcava automaticamente 13 graus. Não, ele diz que variou 13 graus Celsius. Se variou, eu preciso saber, na reta numérica, vamos lá pela reta numérica, aonde ele chega nessa representação, né? Se estava lá em menos 8 e ele variou 13 graus, então eu preciso saber ali na reta em que medida, né, ele vai estar representando aí. Então, para isso, para eu não ir para a reta, o que é que eu preciso fazer? Fazer uma adição. Porque ele não diz que é menos 8 mais 13, ou seja, porque houve uma variação, né? Ele subiu variando 13 graus Celsius. Então, menos 8 mais 13, lembra lá, sinal do número maior. Quem é? 13 é o número maior, sinal positivo, ele vai ficar, e aí eu faço 13 menos 8, que vai dar 5 graus Celsius. Beleza? Tranquilinho? Deu para entender? Então, se liga aí, hein, gente, que aqui ele não disse que ó, a temperatura subiu para 5 graus Celsius. Não. Ele disse que variou 13 graus Celsius. E aí eu preciso dessa relação entre o registro, né, da temperatura inicial e preciso descobrir onde foi essa temperatura final. Beleza? Então, tranquilo? Então, vamos seguir, porque aí a gente chega à resposta, né, do nosso problema, finaliza a nossa aula. Então, a gente trouxe aí medida de temperatura. É importante que você perceba essa relação do grau Celsius ou graus centígrados, tá? E aí, associada a ela, eu trouxe aí a adição de números inteiros, que é muito legal a gente trabalhar com medida de temperatura para entender números inteiros. A adição de números inteiros, na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Sinais iguais na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. E sinais diferentes, conserve o sinal do maior número e subtraia. Beleza? Deu para lembrar aí o que é números inteiros? Deu para entender um pouco mais de medida de temperatura? Então, pesquisa mais, debate mais com o teu professor em sala de aula. E eu só tenho a agradecer a sua participação, a sua audiência. E aí, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você. E eu espero encontrar você na próxima terça-feira, no mesmo horário. Até lá!